E Cássio, confesso até que, de forma, fiquei surpreso, porque eu estava no Instagram, almocei, deitei na rede para descansar um pouco, abri o Instagram e vi lá um post do Sport com o Lucas Lima sendo anunciado. Eu até olhei se era o Sport mesmo, se não era aqueles perfis que enganam, mas de fato o Sport confirmou, né? O Santos acabou, parece que depois eu Não, fui acho ver que o foi andar antes. da carruagem, né? O Eu acho Santos. que não, eu acho que é o contrário, Fred. Eu acho que o Sport ia fazer uma apresentação como fez com o argentino, um videozinho, papapá. Só que o Santos simplesmente fez um comunicado. O Santos fez um comunicado. O Santos informa que está emprestando o atleta Lucas Lima ao Sport Clube do Recife até o final da Série B. Tipo, não tinha mais videozinho, não tinha mistério, não tinha mais nada. Assim, o acerto foi feito e, assim, não cabia... se o Sport tinha preparado alguma coisa, porque eu imagino que tinha preparado, já não fazia mais sentido. O anúncio acabou vindo logo depois e volta 11 anos, né? Lucas Lima passou no Sport em 2013, naquela campanha do acesso. Era um destaque, ele era um jogador era um jogador jovem ali, mas naquele time de 2013 do Sport, quem realmente jogava bola ali era Marcos Aurélio, na época, Messi Aurélio. E depois Neto Baiano, que chegou na reta final ali, acho que no segundo turno, e ajudou muito naquele acesso. Lucas Lima não era a estrela daquele time, não era era um dos destaques daquele time, mas não era a estrela. O grande jogador ali daquela temporada foi Marcos Aurélio, e Neto Baiano, pela identificação, uma relação muito próxima, gols decisivos, acabou tendo uma identificação muito maior, mesmo jogando menos tempo. Isso em 2013, Neto Baiano depois fica em 2014, já ganhou a Copa do Nordeste e tal, mas mesmo em 2013 a identificação de Neto Baiano foi maior. E eu estou dizendo isso porque essa identificação da forma como foi é um pouco da carreira de Lucas Lima. A relação dele acaba sendo um pouco distanciamento do... Assim, chega, rende, não volta a render, parece que fica lá, se acomoda no contrato, enfim. Já tem alguma questão de algumas passagens de Lucas Lima, tanto é que ele está, porque pelo que o Santos paga por ele e pela qualidade técnica que ele tem, que já foi um jogador de seleção brasileira, é um jogador que poderia ajudar muito o Santos na Série B desse ano. Mas o Santos preferiu não só emprestar, como emprestar para um adversário do Santos na Série B. Então, para você ver como o Santos, na verdade, colocou essa saída do jogador, Fred, é uma saída de contenção na Vila Belmiro. E até sobre isso eu quero até ainda falar um detalhezinho para ver o que é ser pai. Pode ver que eu estou sendo um pouco ice, estou sendo um pouco crítico em relação à sua contratação. Não acho. Não é uma contratação, uma contratação que vou testar, mas quando eu vi o primeiro valor, acho que foi uma matéria, não sei se foi uma matéria do UOL ou de alguém da imprensa de Santos que cobre mais o peixe, e eu vi rapidamente assim, eu não estou enxergando mesmo para mim. Preciso tirar o meu óculos, já tenho a receita, mas ainda não comprei o óculos e além. E aí tinha a matéria assim, não, os clubes vão dividir e tal, 350 mil. Eu disse, porra, porque já tinham falado que o salário dele era muito alto, né? Aí eu pensei, caramba, meu irmão, o jogador já tá vindo desse jeito assim, o Sport vai pagar 300, pela matéria, 350 mil, meu irmão. Aí eu disse, que loucura, bicho. Aí depois, a galera gente falando 175, 185, aí meia hora depois, vou olhar a matéria do, eu acho que eu entendi errado. Aí o metade era depois desse valor, ou seja, era metade 350. Aí, só que como eu já tinha assimilado que o fumo era de 350, eu disse, 175, não, 175 dá. Porque eu passei meia hora, como é que o Sport contrata um jogador assim, um problema de rendimento assim nos últimos anos, por um valor desse tamanho jogando a Série B. De toda 175 é muito ainda, se o valor for esse mesmo, continua sendo muito. Mas é um valor que se pagaria por um meia de qualidade. A questão não é a qualidade técnica, a questão é simplesmente se Lucas Lima será um jogador, pelo menos, regular do esporte. Regular de presença, essa é a dúvida, porque a qualidade técnica tem. E se o esporte está gastando o que está gastando, 175 mil num meia, para ser um meia talvez titular, é um preço que o time já pagou em outros jogadores aí, né, nesse Totalmente. elenco. Pagava em Jorginho ano passado, né? Pagava mais do que isso em Até Jorginho. mais do que isso. Né? Pagava mais do que isso em Jorginho. Cássio, o Lucas Lima, a gente teve um acompanhamento recente dele no Fortaleza, né? Onde ele estava à disposição, não foi um jogador que ficava machucado, não era um jogador que se colocava no DM por muito tempo, mas longe de render o esperado no Fortaleza, né?
Eu diria que a passagem dele no Fortaleza foi uma passagem Mas aí eu acho que tem uma grande diferença. Aí ele teria que render muito. Ali o Fortaleza não dependia de Lucas Lima para ter a temporada que teve. Simplesmente não dependia. Ali cabia Lucas Lima querer jogar ou não, render ou não. O Fortaleza não estava só mesmo. Se render, vai ajudar. Se não quiser render, pega o banco ali e o time vai continuar a andar. Nesse caso do Sport, pelo investimento que o Sport está fazendo até o final do ano, bota aí 10 meses, pelo menos, de contrato, fora premiações, sei lá, deve ter sido, enfim, o que for, é um investimento considerável que o Sport vai fazer. Então, não é o caso de, se ele não render, procura outro. Primeiro, não seria fácil. Segundo, não teria tanto caixa para procurar outro. Então, quando o Sport traz Lucas Lima, o Sport está trazendo um jogador que precisará ter um rendimento, e eu não estou falando nem de performance técnica, estou falando de rendimento de quantidade de jogos, minutos disputados, muito maior do que teve no Fortaleza. A última temporada dele, tem a matéria no EA45, Fred. A última temporada dele no Santos, ele fez 50 jogos. É um bom número, mas eu realmente não tenho mas enfim, mas eu não sei se esses 51 jogos... E 51 no Fortaleza em 2022, cara. Mas o meu complemento e a minutagem, é isso que eu estou querendo dizer. Quando você falou do Fortaleza, eu estava terminando a frase do Santos, era justamente assim, desses 50 jogos do Santos, eu não estou com dado aqui da minutagem, vai até pesquisar aqui, mas da quantidade de tempo que ele jogou. Porque se você jogar 50 jogos... Jogou 3.368 minutos no Santos. 3,68 dividido por 50. 66 minutos. Vulgo 2/3 do jogo. Eu pronto, já aceito. Já achava que era bem. 2/3 do jogo, eu acho que dá para jogar. Significa que ele é substituído quase todo jogo. Joga o primeiro tempo, joga os 15 do segundo tempo, talvez um pouquinho mais e sai. Se ele tiver essa minutagem no Sport, eu acho que ajudaria. Vê no Fortaleza, Cássio. No Fortaleza foram 3.134, dividido por 51. 3.134. Dividido por 51. 60 minutos. Nos últimos 2 anos... Mas a questão é que no caso do Fortaleza, perceba, no caso do Fortaleza, pelo elenco que o Fortaleza tinha, o tempo não foi tão ruim. A performance aqui não foi tão boa. A performance não foi boa em nenhum dos dois. Porque, não, no Santos, o Santos caiu, naturalmente, mas no caso do Fortaleza é porque o elenco era mais robusto. Repito, o elenco do Fortaleza não precisava de Lucas Lima para render. O do Santos tanto precisava que o time caiu de divisão. O Santos precisava que Lucas Lima tivesse tido um desempenho melhor e não só ficasse em campo. Mas é isso, Cássio. Eu acho assim que depois que a gente viu as primeiras partidas do Sport no ano, ficou meio evidente a lacuna de um meia, né? Eu acho que tem um hiato aí entre a primeira especulação... Eu vi algumas queixas, já que você entrou nessa linha. Eu acho que se a gente fala que tudo está cedo demais, eu acho que até para o meia está cedo demais também. Também acho, Cássio. Mas se tem uma posição que ficou... Que todas as posições, talento, tá não sei o quê, tá no começo, pô, também era para... o cara levou 4 gols, mas era o primeiro jogo, não sei o que, o lateral... Mas é porque o meia, Cássio, em alguns jogos o treinador chegou a nem ter meia, né? Mas aí, não pelo meia, mas pelo esquema do Sport, Fred. Aí, nesse ponto, eu já discordo frontalmente. O outro eu discordo nada. Nesse caso, frontalmente. Porque aí, nesse caso, ele não jogou, não é porque o cara não estava rendendo, não é porque simplesmente o treinador fez 5 times diferentes. Eu sei, Cássio, mas muitas vezes ele colocou... O Sport jogou 5 vezes de forma diferente. 25 jogadores já foram utilizados. Então, aí não é porque o meia não está rendendo, é porque simplesmente o treinador está rodando o time. Nesse ponto, mas eu não vejo veja só, eu não falei em nenhum momento que o meia não estava rendendo. Eu falei que existe uma lacuna no meio. Quer dizer a mesma coisa, mas tudo bem. Você não falou... Não quer dizer, Cássio. Porque, assim, existe falta de opção no meio. Diferente de outras posições, assim, nesse caso, não tem um jogador. Tem Alan Ruiz... com um estilo de desenvolvimento muito peculiar, eu diria. Não é um jogador de muita dinâmica. E aí, depois de Alan Ruiz, você já vai para o menino que jogou agora, o menino que veio de São Paulo, né? Pedro Vilhena. Só tem esses dois. Juan Xavier, que era outra opção, foi para o Botafogo. Da Paraíba. Né? Da Paraíba. Então, assim, eu acho que
da primeira especulação de Lucas Lima para agora, eu pelo menos acho que ele é necessário. Tipo, o Sport tava. Eu tinha a sensação que o Sport precisava trazer um meia e mais um ponta-direita, né? Que foi justamente o jogador argentino que chegou, né? O Titi. Então, eu acho que Titi Ortiz. Então, eu acho que essas duas contratações, essas mais recentes, elas encaixam um pouco no que parecia ser a maior lacuna do Sport no começo do ano, que era um meia e um ponta-direita.